Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o estrangeiro na literatura brasileira. Nosso convidado é o professor e doutor em literatura brasileira, Aron Gamal. Aron, o primeiro escritor que se analisa aqui é Raduan Nassar, né, com o seu estupendo romance Lavoura Arcaica. E você diz que é a literatura de representação do não-lugar. Por quê? Então, a representação do não-lugar é exatamente essa questão do estrangeiro. Por exemplo, no Lavoura Arcaica, nós temos uma família de origem libanesa que está no Brasil. Então, o patriarca, né, ali o pai, o patriarca, ele quer manter essa família unida. Ele situa essa família, entre aspas, num lugar que não é mais o local da terra de origem e, ao mesmo tempo, não é o lugar Brasil, né? Até mesmo o nome Brasil não é mencionado no romance, né? Fica como um lugar à deriva, ou um lugar que não pertence nem mais à cultura de origem, nem à cultura de destino. Então, ele tenta preservar essa identidade, né? Essa família, né? Nessa lavoura arcaica. Então, eles procuram uma autossuficiência, né? O não-lugar faz eles procurarem uma autossuficiência. E no romance nós observamos que há a temática do incesto, né? O incesto é derivado dessa questão de eles se situarem de uma forma que não pertença nenhuma cultura nem a outra, né? Quer dizer que você acha que o incesto aí tem uma característica de metáfora? Eu acredito que sim, embora esse romance permita muitas possibilidades de leitura, a tentativa desse pai de manter sua moral, de manter seus conceitos de vida, acaba desejando que a família permaneça constantemente unida, vamos dizer assim. E essa união acaba cortando as possibilidades de trazer outras pessoas para o seio dela. Então, isso acaba levando a essa questão do incesto. Com passagens tão bonitas, né? Então, agora vamos falar do Per Jones, que é um brasileiro, filho de dinamarqueses, que vieram para o Brasil. Quer dizer, o pai veio trabalhar aqui, por acaso ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, né, nessa cidade de carnaval, de calor. Mas a família manteve costumes e tradições dinamarquesas, não é isso? É isso mesmo. E aí ele escreve, ele é poeta, ele é ensaísta, ele é romancista, não é? Isso. E escreve o Aves de Cassandra, que é o que se analisa aqui, que tem... Onde é que está aí o não-lugar? Onde é que está aí a binacionalidade? Então, no Aves de Cassandra e no Per John, talvez seja mais fácil de falar sobre essa questão do anfíbio cultural, porque é como você citou agora. O pai dele, ele tinha uma característica muito dinamarquesa, uma característica bem nórdica, né? Ele não queria que o filho dele se misturasse e recebesse muitas influências do Brasil. Então, ele morava numa casa, naquela interseção ali que hoje é o corte do Cantagalo, e a casa era uma casa com muros altos, fechada, e tremulava a bandeira dinamarquesa nos domingos festivos da casa. Então, o pai contratava a professora para dar aula sobre Shakespeare para o filho, né, sobre a cultura universal, e ele foi criado assim, né? Ele ia na escola, o nome dele era estranho, os garotos chamavam ele e ele ficava meio assustado com aquilo, chegava em casa, falava dinamarquês com os pais, então ele não se sentia pertencente à cultura brasileira e, ao mesmo tempo, quando ele viajou para a Dinamarca com o pai dele, ele achou aquilo tudo muito estranho. Então, o livro vai refletir essa dúvida, quem sou eu, aonde é que eu estou? O livro Aves de Cassandra trata disso, e até o nome do livro leva a isso, porque as aves de Cassandra são as aves que acompanham os navios,
é quando esses navios estão em movimento, né? E elas estão sempre de um lado para o outro, não pertencem a terra nenhuma, muitas vezes ficam sobrevoando o tempo todo o navio e parece até que pousam na água. Então, daí o nome do livro, Aves de Cassandra. O anfíbio cultural é o deslocado como personagem, ele não se encontra em hora nenhuma. Entendi, muito bem. Olha só, nascido no Chile, Jorge Duran é, acima de tudo, um apaixonado por cinema. Na juventude, em Santiago, chegava a assistir a até 4 sessões por dia. No Brasil, escreve e dirige, ainda dá aulas de roteiro para jovens que têm, como ele, forte ligação com a sétima arte. Vamos ver a segunda parte da entrevista com o cineasta Jorge Duran. Desde a década de 70, o chileno Jorge Duran é figura atuante no panorama cinematográfico brasileiro. Os filmes escritos e dirigidos por ele já receberam diversas premiações nacionais e internacionais. A Cor do Seu Destino, de 1986, arrebanhou os prêmios de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro no Festival de Brasília. Já Proibido Proibir venceu o Festival de Biarritz, na França, e o de Vinha del Mar, no Chile, entre outros. Em 2010, Não Se Pode Viver Sem Amor recebeu os prêmios de melhor roteiro e fotografia no Festival de Gramado. Tem morto! Que isso, João? Você matou um cara, João! Eu não matei ninguém. Você matou alguém, João? Não acredito! Para! Chega! Ninguém matou ninguém. Meu pai morreu hoje à tarde do coração. Meu pai morreu de infarto. Duran, Não Se Vive Sem Amor. É um nome tão sugestivo, Sim. não é, do seu último filme lançado. Sim. Né? Qual a ideia desse filme? Bom, eu fiz então A Cor do Seu Destino com adolescentes. O seguinte, proibir com jovens adultos, a primeira vida adulta. Então decidi entrar no mundo adulto, né? E uma criança, porque um tema que sempre me interessa que é a memória. E a cidade, que é uma cidade que eu gosto muito. E pensando, antes de escrever o roteiro, eu estava em São Paulo e pensei, se eu tivesse que encontrar alguém em São Paulo sem saber onde está. Boa noite. Você pode levar a gente? Não, Sabe onde é que tem um ponto de táxi aqui perto? não. Eu tô procurando meu pai. Queria passar o Natal com ele. E é todo numa noite véspera de Sim, Natal. véspera de Natal, que é uma época que eu sentia que, já que era um filme com personagens que vão se entrecruzando e juntando a vida até estar todos reunidos e resolver um nó terrível, que é a solidão. Por fim, são personagens, de certa forma, solitários, que naquele acidente que permite que eles se encontrem, um assalto, a morte de um pai, um menino que faz milagres, permite que eles se reúnam numa casa e diria que daí nasce um sentimento de amizade, um sentimento de que, mesmo numa grande cidade, você não está nunca sozinho, né? Sempre tem alguém perto seu. Você, menino, obedece sua mãe. Dá um abraço no seu pai. Você não ficou sozinho, viu? Você tem eu. Quais os cineastas que mais influenciaram foram importantes na sua formação, influenciaram a sua obra artística? Nunca reconheci influências, mas certamente há. Isso não tenho nenhuma dúvida, porque não acho que tenha alguém que não tenha influência dos clássicos, pelo menos dos clássicos. Então, eu diria que a minha primeira influência foi ter visto os grandes diretores norte-americanos, que eram Nicholas Ray, enfim, Howard Hawks, Raoul Walsh, John Huston, os grandes, John Ford. Não perdia, porque eram filmes bons. Não me falem de filme francês, que era uma chateação. Russo, uma chateação. Ingmar Bergman, pelo amor de Deus. Né? Então, eu ia lá, aquilo que eu gostava.
Eu sempre vi o cinema assim, como um entretenimento que pode ser de muita qualidade ou de baixa qualidade, mas quem diz que o de baixa qualidade, para mim, é ruim para o outro? No próximo bloco, O Samuel Javé ele vai tocar na inviabilidade desses personagens, são personagens inviáveis.